Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito especial, o Marcelo Guimarães. Ele é diretor de arte e criação. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Publicast, é uma honra te receber aqui na nossa bancada. Obrigado, Vitória, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre minha experiência, algumas histórias e sobre direção de arte e criação, vai ser muito legal. Com certeza vai ser muito enriquecedor. Marcelo, conta um pouquinho pra gente, né? Você começou na publicidade, na época completamente manual, muito diferente do que é hoje, com o avanço da tecnologia, né? E os computadores dominaram as agências, né? O que essa fase mais artesanal, mais manual, ensinou pra você sobre a criatividade que ainda falta no mercado de hoje, talvez por uma questão de a gente ficar muito dependente aí da internet, das inteligências artificiais, enfim, conta pra gente. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, então. Eu comecei, adorava desenhar, era moleque, desenhava, não sabia desenhar, desenhava muito mal. E aí meus pais me deram um baita presente, que foi fazer aquela escola pan-americana de arte. Então, com 15, 16 e 17, fiz 3 anos de escola pan-americana. Isso foi incrível, assim, porque eles te dão uma base desde o desenho básico, a técnicas de pintura, luz e sombra, tudo. 3 anos, né? Imagina, 3 anos é quase uma faculdade. Então, isso me ajudou muito para que eu tivesse essa base e pudesse procurar algumas referências onde eu pudesse fazer essa troca. O meu vizinho tinha uma agência de propaganda. Olha que premiado que eu era, hein? Caramba! Até lembrando dele, José Carlos Cury. José, um abração. E eu ia na agência dele, chamava Energia, era uma baita agência de varejo, super famosa. E ele me arrumava uns estágios, eu ia nas férias, assim, ficava um mês, depois nas outras férias outro mês. E eu tive a sorte de ver uma agência como funcionava de verdade. Imagina eu com 16, 17 anos, né? E era uma loucura, uma doideira. E essa época, como você falou, não tinham computadores. Imagina tudo na mão. Caramba. Então, até eu queria dar várias dicas aqui para o pessoal que quer seguir uma carreira de arte, né, de direção de arte dentro de agência. Então, naquela época, pessoal, era basicamente você com papel e canetinha e tinta. E aí você tinha que fazer um RAF ali, né? Então discutia-se muito as ideias, né? Até respondendo um pouco do que você perguntou, as ideias eram muito cerebrais e eram em cima de RAFs. Daí você partia para o layout, que tinha o layout man, existia uma pessoa chamada layout man. Tinha o diretor de arte, e essa função do diretor de arte era dessa época, o cara era um colosso. Ele tinha que entender de todas as técnicas de ilustração, aplicação de foto, marcava fonte, tinha que marcar letra, né? Então, era um baita, ele era um cara super respeitado. E, nessa época, eu falei, putz, vou seguir, por isso daí fui fazer a SPM. Até o 2º ano da SPM não existiam computadores assim de usar com o sistema Windows, só era aquele computador com linha de programação. Que ano que era isso? 92, 93. E aí a parte engraçada, que eu fiquei super feliz de vir aqui, é que eu fugia da SPM. Na época era tão antigo que não tinha catraca, não tinha cartão, não tinha nada. Era uma festa. Então eu saía da SPM e atravessava a rua e ia para Belas Artes. Assistia aula na Belas Artes, usava a biblioteca e ficava à vontade lá. E passava pela minha cabeça de eu trancar a SPM e fazer a Belas Artes. Uhum. Mas, como eu tinha interesse em trabalhar em agência, o que a SPM ensinava que era muito legal era essa coisa de questionar, de trazer ideias. Então, eu tinha um bem bolado perfeito ali, que era um pouco na SPM, um pouco na Belas Artes, e eu estava em casa. Combo perfeito. Entendi. E você... Mas aí, depois disso, você continuou nessa agência ou não? Não. Essa agência era... Eu tinha 16, 17, eu ia às vezes... Entendi. Você só ajudava. ia... O diretor de arte falava, Marcelo, senta aqui, faz um chapéuzinho de Papai Noel, que as ofertas vão ser de Papai Noel. E eu morrendo de medo ali de estragar a arte. Não tinha undo, né? Aquela época não tinha, errou, volta atrás. Não tinha. Mas o que eu percebia, né, o que tinha muito forte daquela época, como eu falei, é essa coisa das ideias. Era tudo muito caro, letra 7 era cara, tintas eram caras, a gente usava washi talents, usava tudo do bom e do melhor, era tudo muito caro. Então, você tinha que programar muito o que você ia fazer, porque um papel, né, eu acho que chamava Fabrião papel, hoje seria assim, R$200 uma folha de papel. Então, não tinha como testar. Hoje, o que a gente faz com o computador, né, com a IA, era inviável. Naquela época, você ia tomar uma bronca e você mandando embora, porque você não podia gastar assim, R$1.000 para fazer um estudo, né? Sim. Tinha que ser tudo do bom e do melhor para depois da saída no
nos veículos. Né? Entendi. E você, se a gente for falar um pouco sobre essa sensibilidade, né? Você se transformou em um diretor de arte, né? E começou moleque, né? Gostava de desenhar e tal. O que você acha que transforma alguém em um bom diretor de arte? Porque se você passou por todos esses processos, lógico que para a pessoa ser de fato um bom diretor de arte, ela precisa passar por muitos processos, conhecer muitas coisas e você teve essas portas que foram se abrindo, né? Mas também tem muitas coisas que, né? Enfim, você teve o interesse e ia lá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se dava um pouquinho aqui. O que você acha que transforma alguém em um bom diretor de arte? Olha, eu não vou dizer que é uma vida difícil, porque não é. Né? Mas é muito prazeroso você se dedicar a uma arte. Né? Imagina quem se dedica à música, quem se dedica a qualquer profissão bem feita, medicina, engenharia. O que você fizer bem feito, você vai viver aquilo completamente e parece que aquilo vai viver de você também. Tem uma ida e uma vinda. Né? Vou dar um exemplo. Tem músico que toca música clássica, né? Tem um estilo de música, ele não consegue, às vezes, atrapalha ouvir outra coisa. Né? Então, a arte, às vezes, é assim. Não vou mentir, você tem uma preferência de algum estilo de arte e tem outras que você mantém até a distância porque você vê que ali não é para você. Então, acho que a dica, principalmente para quem está na BA, quem está estudando, quem quer entrar em agência, é o seguinte. Todas as referências de arte são incríveis, ainda mais hoje, é muito acessível, tudo está muito acessível. Vale a pena, dou assim, nota 10 para quem quiser seguir uma vida de arte. Porém, quando a gente fala em direção de arte dentro de agência, é bem diferente, porque o diretor de arte dentro de uma agência, ele tem clientes. Né? Então, você começa com o seu critério, daí você divide com o seu dupla, criativo, né? Um redator, geralmente. Daí você vai ter um diretor de criação, e você vai ter o planejamento, e você vai ter o atendimento, e você vai ter o dono da agência, e aí todo mundo vai apresentar para o cliente. Chegou no cliente, ele pode não gostar, falar, não gosto dessa arte, não é o que eu esperava. Se ele aprovar e passar, né, pode levar opções e coisas assim, vai ter ainda o consumidor final dele, que pode também falar, nossa, não participei, não participa da campanha, não gosta, não tem engajamento. Então, é muito legal esse assunto, porque ser diretor de arte, toda a bagagem de arte é o básico, é obrigatório. Agora, é preciso ter essa noção de que você tem um checklist para cumprir. Né? Sim. Você tem que saber muito sobre o produto, muito sobre a empresa, muito sobre a pessoa que vai aprovar, muito sobre seu chefe, muito sobre tudo. Então, é um grande cruzamento de dados, onde você vai daqui e dali, né? Você faz uma coisa assim, fala, a pessoa não gosta muito. Né? Eu vi essa empresa, eu acho que não é muito a cara. Tem empresa que não usa modelo. Né? Tem empresa até hoje que a gente vê que em alguns momentos, né? Não estou falando só de advertising, mas quando a gente trabalha em promoção, tem empresas que às vezes não querem usar modelos reais, porque se você coloca um homem, não botou uma mulher, se botou uma criança, não botou um idoso, se botou um branco, não botou um negro. Então, tem empresas que preferem não colocar. Então, acho que essa grande missão do artista vai ser ter tudo isso guardado dentro de você e saber dosar na hora certa de acordo com esses estímulos. E uma sensibilidade também, né? Porque se você for parar para pensar, às vezes você vai ter uma ideia e você acredita naquela ideia. E aí pode ser que por todas essas escadinhas e também quando chegar no cliente, ou pode ser que chegue enfim, sua dupla não curta, ou o cliente não curta, ou o dono da agência não curta, ou o público não curta. E não necessariamente é porque a sua ideia é ruim, ou é porque eles não curtiram, porque estavam pensando diferente, ou às vezes a gente fica, né, acontece, fica se sentindo um pouco ofendido, né, a minha ideia, e aí não curtiram. Eu acho que tem que ter um pouco também, saber dosar e entender que são muitos fatores que dependem disso, né? Não é só o fato de você ser o artista que vai ser 100% daquilo. Eu acho que isso que acaba diferindo um pouco dessa questão de ser diretor de arte dentro de uma agência, né? É verdade. Uhum. E nessa questão, assim, de, como a gente comentou, inteligência artificial, muitos prompts, né? A gente tem falado muito sobre isso. O que você acha que isso tudo nunca vai substituir na questão humana? Porque existem coisas que nós, seres humanos, fazemos que a inteligência artificial consegue fazer, mas o que você acha que ela nunca vai conseguir substituir?
Olha, esse assunto é polêmico, hein? IA, você quer hoje dar com a língua nos dentes, você fala de IA, porque ela está em formação, né? Sim. Mas vamos falar, como a gente falou de uma época que só eu vivi, acho que eu não tenho visto, só quem tem a minha idade ou mais que passou por essa coisa manual. Mas eu acho, para falar da IA, essa coisa curiosa de que a transição de todos aqueles processos de papel, com caneta e tinta, a transição dela para computadores foi muito mais disruptiva do que está sendo agora a nossa mistura com a IA. Por quê? Porque daí quem fazia tudo no papel tinha um teclado e um computador e um monitor. Não dava para voltar e fazer na mão, por mais que você tivesse uma canetinha e tal. Mas aquilo foi disruptivo. Agora, eu acho o seguinte, existe uma régua muito alta da IA. Para o diretor de arte, né, não falando da IA em tecnologia, em outras coisas, falando Sim. exclusivamente da direção de arte. A primeira coisa que a gente correu fazer com a IA foi o quê? Fazer as imagens estáticas que a gente precisava, que a gente comprava a imagem em banco de imagem. Sim. E aí era super caro, novamente tinha que ser muito assertivo, tal, porque, né, você ia ter que pagar. Agora, com a IA virou uma festa. Né? A gente manda fazer. Às vezes, a gente faz 30 imagens para pegar uma. Eu acho que esse foi o primeiro passo. E aí eu tenho visto também, dentro da direção de arte, está todo mundo querendo fazer vídeo. Isso é incrível, isso é muito legal. Só que fazer vídeo também demanda uma linguagem de cinema, uma linguagem de narrativa, decupagem, e aí tem que juntar com o redator. Né? Porque conforme você for fazer um vídeo, você vai ter que virar um diretor de cinema, você vai ter que... Sim. Fechou aqui, plano americano, tem que ser atraente, atrativo, né? Senão fica horrível. Então, muitos DAs já estavam fazendo motion muito bem, fazendo After Effects, mas 3D, pô, tem gente especializada em 3D. E agora? A IA, você pede, ela faz um bom 3D. Exato. E ela ainda roda em volta e gira e não vai ter limite. Mas o limite é o olho, né? A arte, tudo que a gente faz está no olhar, né? Tá nessa mensagem que a gente tem que passar, tem no resultado que você quer chegar e tem toda essa estrutura, como a gente falou, muita gente em cima do que você está fazendo, né? E o cliente é um dos que mais ajuda nisso. E Sempre se a o cliente gente for ajuda. pegar uma pessoa e uma IA, por exemplo, a gente manda um prompt para ela fazer alguma coisa. Nós temos vivências, culturas, histórias, enfim, isso tudo influencia naquilo que a gente está criando, no que a gente está fazendo. Então, a gente resumir um prompt ou uma vida, um ser humano, é muito diferente, né? O olhar é completamente diferente. Ela vai criar, ela vai super te auxiliar, né? Mas, em algumas coisas. Mas também tem essa questão desse olhar humano para as coisas, né? Total. Tem muita gente que fala, eu lembro do Walter Longo, um dos primeiros, né, engajados aí em falar sobre a IA. O que ele diz, o futuro não é sobre a IA, é sobre uma pessoa usando IA. Porque a IA ela não tem interesse no que é humanizado. Né? Sim. Ela vai obedecer o que você fizer. Então, realmente, o futuro está para uma pessoa usando IA. O dia que a IA falar com outra IA, não vai ter uma pessoa no meio. E Marcelo, quando você começou, a gente, né, se a gente for parar para pensar, você fazia um desenho e ele ficava nas revistas por um longo tempo, né? Não é igual a rede social que muda o tempo inteiro. O que você acha que a geração atual perdeu com essa velocidade absurda das redes sociais? Porque como eu falei, né? Você fazia uma capa de revista e ela ficava ali por um tempo, né? E agora é coisa de segundos, ou pode ser que nem apareça, né? Falando um pouco daquela época, há 20, 25 anos atrás, a gente tinha aquela tríade que era o sonho de todo mundo. Era a moeda do mercado. Era a revista Veja, de preferência a página dupla, era anúncio de jornal e era outdoor. Isso é o que os criativos se mostravam, era a grande vitrine. Tinham clientes, é lógico, cerveja, grandes clientes, não tinham dificuldade, mas tinha cliente que fazia um investimento muito grande para estar numa página dupla da Veja, saía uma vez só, mas tinham outros que não. Então, você tinha que ter o que a gente chama de craft, né? Sim. Acho que todo mundo usa esse termo. O craft é uma coisa assim, artesanal, é um cuidado, um capricho, né? Então, imagina que você tinha uma veiculação de uma revista Veja que era uma fortuna
e tinha vezes que repetia muito. Então, você ia ter aquela mesma arte o tempo todo repetindo. Então, tinha que estar muito bem feito. Então, era uma época que a gente virava madrugada, assim, porque medo de, meu Deus, vai ter que entregar amanhã de manhã, eu não vou entregar qualquer coisa. E principalmente a parte impressa. Hoje a gente não tem quase nada de impresso, mas era um mundo de impressos, folders, catálogos, folheteria. Tinha empresa que vivia de catálogo e tinha que ter uma baita pegada desse craft, né? Tinha que ter uma baita foto, tinha que ter um cuidado com os produtos, retoque. Então, acho que lá entre anos 90 e 2000, o que aconteceu? Uma explosão do Photoshop. Então, né, nossos ídolos, tipo Air Ray, você corria ver o que ele estava fazendo, porque era um deleite assim, ver aonde o Photoshop estava chegando. No começo era bem difícil, né? Sim. Imagina que eu acho que o primeiro Photoshop ele não tinha layer e tinha um undo. Então ele era praticamente uma tela de pintura. Não havia nada que você fizesse assim que pudesse voltar atrás, tal. Você marcava um texto, deu ok, nunca mais mexe. Imagina você querer mexer a fonte para lá, para cá. Imagina alguém virar e falar, abre um pouco mais a entreletra. Não dá. Então, nessa época foi o auge, porque a gente comprava muito anuário, revista Archive, tudo que a gente comprava, principalmente de revista contemporânea, assim, né? Revista de banca de jornal, era tudo muito bem feito. Foi a época que explodiu esse capricho. Então, o craft, ele teve esse auge dentro dessa mídia, desses veículos, né? Veículo não, desses meios. Só que hoje tem alguma coisa por aí também. Hoje a necessidade é diferente. Tem que haver um craft, tem que haver um cuidado, porque a exposição é muito grande. Então, vai chamar a atenção alguma coisa que faça diferença, né? Sim, com certeza. E você comentou, né, em questão de referência, ídolos e tal. Quais são os ídolos que você usa, inspirações que você tem, né, para sua carreira de diretor de arte? E como que você acha que essas referências moldam a identidade criativa de um profissional dessa área? Mais uma dica para quem está começando. Eleja seus ídolos, escolha pelo menos 3. São aquelas pessoas que você fala, é aqui que eu me inspiro, é aqui que eu vou, né? Pode ser uma figura muito criativa, ou pode ser, de novo, o craft, pode ser como a pessoa se expõe. Sim. Né? Então, assim, é um publicitário tão famoso, tá um Oliveto, né? Pô, nossos ídolos são sempre os mesmos, mas um Oliveto, pô, é difícil chegar lá. Sim. Ele é um cara que ele praticamente fazia rede social numa época que não tinha rede social, era boca a boca. A gente repetia as histórias que a gente ouvia nas agências. Né? Era uma rede social falada. Mas essa dica é super valiosa. Eleja, assim, dá uma olhada, né, olhando o anuário, onde você achar esses profissionais, vale a pena dar uma seguida e ver aonde você pode se inspirar ali para fazer alguma coisa em cima. Os meus, né, acho que quem fez a mais diferença nessa época que eu cresci, que eu fui virando profissional, sem dúvida, era o Mulholland, Eugênio Mulholland. Para a gente é uma unanimidade. Ele e o Serpa. Eles faziam uma dupla que não era só um redator e um diretor de arte. Eles extrapolavam qualquer anúncio, qualquer peça. Eles faziam... O Serpa nunca foi de trazer só uma referência visual, né? Então, juntos, eu acho que eles marcaram a gente. E uma coisa curiosa do Mulholland, que todos os diretores de arte eram fãs do Mulholland, que era redator. O que isso explica? Outro dia eu estava pensando, por que a gente era tão fã do Mulholland? Acho que é porque até diretor de arte, vendo o Mulholland, queria fazer alguma coisa diferente na peça. Porque você não se contentava em ter um título ali. Você queria ir mais, e mais, e mais. E foi ele que estimulou isso. Outra pessoa também que era um dos meus grandes ídolos, né, ainda é, Fábio Fernandes. Acho que o Fábio Fernandes, o que ele fez na Nasca, né, ele, a agência toda a equipe, muita gente, acho que ele trazia o que hoje a gente faz, que é um comportamental, que é uma coisa de gags, de piadinhas, sabe, aquela molecagem, né, o que eles faziam com o Skol, com todas as campanhas deles. Acho que, refletindo agora, é o que se fazia num filme de televisão, num spot de rádio ou num anúncio,
Mas é o que a gente está fazendo em rede social agora, né? Aquela coisa mais brincalhona, mais divertida. Sim. E ele era, né, ele mesmo dizia que era um storyteller e ele em várias palestras ele adorava contar história. Então era um contador de história. Acho que ele e Oliveto com certeza se expunham, né? Sim. Expunham mais a imagem deles. Com certeza. E, como você falou, é muito importante que acho que não só um diretor de arte, mas que os profissionais da comunicação tenham uma inspiração, seja um redator, enfim, é uma área muito ampla, né? E é importante que tenham as inspirações para que a gente possa não só tirar inspirações para os nossos trabalhos, mas, enfim, para que dê mais vontade ali, né? Mais garra ali na nossa carreira, né? E você comentou comigo antes que você já realizou o sonho de trabalhar com o Serpa. E eu queria saber qual foi o trabalho mais importante, mais legal, assim, mais marcante da sua carreira e por quê? Eu vou trazer 2 trabalhos, né? Para tentar mostrar assim, onde foram situações que eu vi a coisa acontecer de uma maneira diferente. A primeira foi realmente com o Serpa. Eu trabalhava na DPTO. E aí um abraço também para o Fran e para o Walter, que eram os donos da DPTO. E, de repente, eu estava lá na minha mesa, ia para a sala de reunião, e alguém falou, olha o Serpa lá. Aí eu falei, não faz isso, né? Isso é sacanagem. Falou, olha lá, quem está na reunião é o Serpa. Eu falei, imagina, o Serpa ele não é cliente, ele não está... Só que ele tinha acabado de sair da UMAP e ele estava realmente fazendo esse trabalho junto com a gente de anistia internacional. Então, contando rapidamente assim, o que foi tão incrível para mim, para todos nós, foi um prazer enorme estar perto dele. E ele estava intermediando então entre nós e o pessoal da Anistia. E a campanha se chamava Jovem Negro Vivo. Era a oportunidade que a Anistia tinha de, na Olimpíada de 2016, projetar o Brasil para toda a vitrine internacional da Anistia. Então, ia-se abordar o assunto Jovem Negro Vivo, que o jovem negro é alvo de muita chacina, de muita violência. Então, a gente tinha que falar um assunto difícil, né? E eu já conhecia o Serpa desde os meus 16 aninhos. Então, eu sabia como a gente poderia fazer uma campanha legal, até porque eu me inspirava nele sempre, não só ali. Mas a gente fez uma campanha maravilhosa. Depois vocês dêem uma olhada, tem acho que no meu site. A gente tinha que fazer o seguinte... A Anistia queria que as pessoas participassem votando, né? Participassem do manifesto. Então, a gente tinha que fazer a pessoa votar. Aí, quando a gente teve essa ideia, foi incrível. Porque a gente podia dar uma bola, já que o tema era Olimpíada, através de esportes com bola, a gente dava o voto. E ainda jogava está na sua mão. Se você votar, a gente faz um futuro melhor. E a bola começou a virar, não uma bola, uma circunferência, mas virou em 2D um círculo que era o voto. Nossa, ficou demais. E daí a gente trouxe todo esse impacto visual, mas, de novo, aquele conceito forte que era característico da UMAP, do Serpa, do Von Hallen, que éramos todos fãs. Um segundo trabalho que marcou foi um trabalho que eu fiz quando eu tive minha própria agência, eu e minha sócia. Era uma agência focada em saúde. Então, saúde já é um lugar difícil de falar sobre criatividade, né? Mas a gente, eu acho que fez uma coisa que mudou, assim, ajudou a reposicionar naquela época o produto. Então, o produto se chamava Frontal, é um ansiolítico. Só falando também rapidamente, o Frontal ele tem um perfil de segurança que se chama, que, na verdade, é um produto mais fraco. Quando fala perfil de segurança, é para posicionar, mas é um remédio com menos efeito colateral. E eles queriam bater um Rivotril, que era sempre o líder. Só que o Rivotril a gente começou a estudar, né? Nós que não conhecíamos toda essa área, e a gente viu que o Rivotril era muito forte, mas ele dá um efeito rebote. Nessa hora a gente falou, é isso. A gente vai arriscar. Então, era uma concorrência, a gente falou, vamos arriscar e vamos falar o que a gente acha, que é o quê? Vender para os médicos a ideia de fazer um tratamento com os pacientes com um remédio mais fraco, mas mudando o comportamento deles. Então, a gente criou, para que não falasse no nome do Frontal, a gente fez um programa à parte, e esse programa falava de mudar os hábitos de como você lida com a sua vida. Um exemplo, que era mais forte.
É muito comum. A pessoa, 11 horas da noite, meia-noite, vai ter algum compromisso no dia seguinte, senta na cama, bota o laptop e começa. Começa a planejar o que vai fazer amanhã, começa a ensaiar, começa a ter planos. Aí fecha o laptop e não consegue dormir, não consegue dormir. Você começa, né, meia-noite, você fala, meu único tempinho livre. Começa a maratonar uma série. Você não vai desligar a TV e vai cair no sono, a menos que você esteja muito cansado. Mas a maioria das pessoas, a cabeça vai começar a expandir. E a gente fez esse posicionamento e falou, mais do que você dormir, né, que era o concorrente, mais do que só dormir, é ter uma boa noite de sono, que era o nosso. Mais do que ficar desperto no outro dia, né, e conseguir acordar, porque o remédio tem um pouco disso. No outro dia você consegue acordar de tão forte. Então, mais do que acordar, era ter um dia produtivo, que é o que a gente queria, que a pessoa tivesse um dia de trabalho gostoso. Com certeza. Então, a gente inverteu o jogo, porque a gente começou a falar, é melhor ter um remédio fraco do que um remédio forte. Só que daí o pessoal da Pfizer olhou para a gente e falou, vocês estão de brincadeira? Vocês querem provar para mim que a pessoa vai tomar um remédio mais fraco, mas daqui a pouco não vai tomar remédio nenhum? A gente falou, a ideia é não tomar remédio nenhum. A ideia é você mesmo ir se policiando. Sim, aprendendo. Então, assim, é o preço que você faz, às vezes, também de querer entrar muito no negócio da pessoa. Mas eu acho que quando você apresenta como uma opção, é o que a gente fazia. O briefing que vocês abriram é esse, está aqui entregue, e a gente trouxe uma coisinha diferente. Geralmente, os clientes gostam. Você só tem que saber como lidar com isso com o público interno dele. Ele tem força de vendas, ele tem chefe, ele tem matriz. Não é assim, vamos dar uma mudada de 180 graus no seu produto. Mas, às vezes, casa de ser o que eles estão procurando. Já que a maioria dos processos de concorrência são abertos assim, do tipo, as agências fazem e o cliente, às vezes, ele não pediu aquilo, mas ele pode mudar um briefing, ele fala quem ganhou e ele adapta o briefing para o que ele gostou mais. Né? Com certeza. Muito, muito interessante. Interessante saber essa história do remédio e também a história com o Serpa, com certeza, deve ter te marcado muito, porque, como você falou, é uma referência desde jovem, né? Desde menino. Então, com certeza, o dia que eu trabalhar com alguém que é muito minha referência, vai me tocar. E você trouxe alguns livros. Conta pra gente. Eu tenho como eu falei antes, eu estudava na SPM, mas meu coração estava dividido ali. Então, eu trouxe alguns livros que eu tenho até hoje, que eu comprava num trailer que tinha na frente da Belas Artes. Ai, que legal. E quando eu não entrava lá e ficava vendo o livro tanto, que depois eu tentava comprar, né? Então, vou mostrar para vocês um lado super afetivo. Aí. Esse é o Burn Hogarth, que era o maior desenhista e maior estudioso de anatomia que existia. Então, isso daqui para quem quiser. Hoje o acesso deve ser fácil. Eu acho que colocando na internet deve ter bastante coisa. Mas eu pagava esses livros em 10 vezes preenchendo cheque. Né? Ficava na frente da Belas Artes. Era um trailer branco, perto da esquina ali, que tinha um barzinho. Sim. E o cara tinha tudo que a gente queria. Ele era safado, ele sabia todos os livros que a gente queria. Né? Eu não sei como. Mas a gente cometia assim, falava, não posso perder. Porque corria o risco de você não comprar e falava, vou comprar amanhã, não tinha mais. Não tinha mais. Então, esse livro, por exemplo, muito legal. Eu cansava de estudar ele na Biblioteca da Belas Artes e tentava comprar. Outra inspiração é o Sorayama. Vocês devem lembrar disso daqui. Tinha até uma capa de um CD do Aerosmith que usava essa mulher robô, assim. Ele fazia isso com aerógrafo, né? Então, o aerógrafo, eu também pirei na época com aerógrafo. Eu comecei num emprego mais para frente, na época da faculdade ainda. Eu entrei no emprego só para comprar um aerógrafo, porque um bom aerógrafo era muito caro. E fazer o curso também era muito caro. Essa técnica do aerógrafo, na época, era tudo que a gente queria no Photoshop. Mas não dava. Então, eu tentava fazer na mão. Esse japonês, fazia na mão. Então, era uma referência, assim, era o top. Porque o aerógrafo trazia uma sofisticação para as artes, que era uma coisa mais durinha. E o aerógrafo não, trazia uma coisa mais sofisticada, que é o que a gente, depois no Photoshop, começou a ficar lambendo a imagem, mexe. E aí,
trouxe também minha paixão só para falar sobre o grande inspirador aí, Toulouse-Lautrec, né? Que eu acho que era um dos primeiros publicitários aí da história. Ele fazia cartazes do Moulin Rouge na França naquela época. Ficava também, que o que a gente publicitário mais gosta de ficar vendo as pessoas nos cafés, né? Nos cabarés também, Moulin Rouge. E eu acho que ele marcava a tipografia, ele fazia coisas que já era uma publicidade, né? E aquela coisa, acho que era Art Nouveau, não sei exatamente qual era o estilo, mas ele já ia começando essa coisa de um anúncio de revista, de um cartaz, né? E esses todos foram comprados no trailer, ou não? Não, alguns no trailer. Eu acho que esses 2 no trailer, esse não. Esse era uma livraria entendi. comum. Muito legal. Ele não vendia muita arte assim, tradicional. Ele vendia coisas assim mais modernas. Entendi. Não, muito legal saber que você tem esse apego com a BA, mesmo nunca tendo estudado, né, na Belas Artes. É o que é muito especial também receber você aqui. A gente gosta muito, eu amo a Belas Artes, e também receber esse carinho e, né, com a Belas Artes é algo muito, muito legal pra gente. Muito obrigada. E pra gente fechar, né, depois de tantos anos trabalhando com direção de arte, com criação, com comunicação, o que ainda brilha seus olhos quando você começa um projeto novo? Olha, um pouco do que eu falei agora, um pouquinho antes, depois que eu consegui liberdade total com a agência que eu tive, eu consegui sair e visitar o cliente. E ainda tive a sorte que foi logo antes da pandemia, ali, de 2000 Não, na verdade foi bem antes da pandemia. Eu tive minha agência ali de 2011, 12 até 2018, por aí. Deu uns quase 10 anos. Então, 2008 a 2018, algo assim. Mas o que eu acho que foi um grande aprendizado, que eu vou dar uma dica aí para quem ficar com isso na cabeça. Quando você visita o cliente, né, e meu principal cliente era a Bayer, eu ficava lá o dia todo. Então, como criativo, eu observava tudo, né? Eu observava assim como era a vida do cliente, né? Às vezes a gente acha como criativo que o cara ele fica o dia inteiro para aprovar nossa campanha, né? Aí você descobre que ele tem 10 prioridades. De 1 a 9 é responder e-mail, preencher relatório e fazer o que ele tem que fazer na empresa. Depois ele corre para fazer todo o resto. Então, isso faz com que você saiba que, de novo, ser muito assertivo é muito importante, porque o cliente tem muito pouco tempo para fazer. E aí eu comecei a entender o que ninguém falava, observando. Né? Eu ficava numa baia de um produto aqui, ia lá na baia do outro lado, já estava outro produto, outro cliente. Sim. Né? E essa observação, ela valida na prática o que na teoria você sabe, mas não sabe direito como. Que o cliente ele tem essas prioridades dele e também está incluso a carreira dele, também está incluso a promoção dele, também tem um lado de coach. Você tem que saber se ele é uma pessoa que quer seguir uma carreira, né? ou se não. Às vezes a pessoa tem que sair 5 horas da tarde, porque o projeto dela é ser maratonista, ou nascer um filho, ele tem que ir para casa. Então, ele não vai gastar mais tempo com um monte de ideias que se deu a mais. É muito importante saber como ele pensa. Por exemplo, eu estava trabalhando agora com um supermercado. Então, é fácil um criativo falar assim, o supermercado é tudo igual, vou fazer uma campanha qualquer. Quando você conhece esse lado afetivo da jornada do seu cliente, você sabe que eles estão o ano inteiro esperando uma campanha. É a parte mais divertida do cliente, às vezes, é fazer a comunicação. Sim. E eles são muito bons no que eles fazem. O que eles vão falar, as dicas, são muito boas. Não é dizer assim, meu Deus, lá vem o cliente participar. Pelo contrário, eles entendem muito do cliente deles, do negócio deles. E quando você começa a fazer a campanha, eles contribuem muito. Então, o que eu mais aprendi é isso, a respeitar esse momento. Né? Eu acho que tem que dar um show, tem que botar toda a energia. Às vezes não é o job dos seus sonhos, mas para aquele cliente é. Né? Então, faça dessa entrega uma coisa memorável. Tudo tem que ser memorável, porque assim, dessa maneira, as coisas vão dando certo. Se você
tem todo esse checklist de dentro da agência, de fora da agência, o resultado geralmente vai ser um sucesso. Sim. E de sucesso em sucesso, a coisa vai abrindo portas, né? Com certeza. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te ouvir aqui. Poderia ficar um tempão ouvindo. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Conhecer mais sobre a sua carreira, entender também, para quem tem interesse em seguir nessa área de direção de arte, né? Os estudantes aqui da Belas Artes. Foi com certeza muito valioso. Queria muito te agradecer por ter topado e espero que esse seu carinho da BA também tenha sido um pouquinho realizado por estar aqui. Foi sim. Foi desde a minha filha, que minha filha estuda na BA, faz o curso legal. de publicidade. Então, desde o vestibular eu já fui com ela, já fui revisitar lá. E alguns trabalhos que eu falei tem no meu portfólio. Posso divulgar? Claro, com certeza. Então, quem quiser dar uma olhadinha, vai ser um prazer. Portfólio marceloguimarães.com.br. Todos os trabalhos que eu participei, 100%. Trabalhos que tenham esse lado do diferencial. E é um prazer, quem puder mandar um comentário, falar o que gostou, o que mudaria, vai ser... Nossa, esse feedback vale ouro. Com certeza. A gente vai deixar o portfólio do Marcelo aqui na descrição do vídeo. E também sigam o Marcelo nas redes sociais, no LinkedIn, para acompanhar os trabalhos dele. E sigam também o Bolicast nas redes sociais. Agradecer aí o nosso parceiro Red Bull por mais um episódio. E agradecer novamente você, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Toda a equipe, foi um prazer, gente. Valeu. Muito obrigada. E esse foi mais um Publicast.